Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Próximo, esta palavra em uma linguagem bíblica, como entender? Vou te convidar a ficar comigo aqui alguns minutinhos rápidos, minutinhos ligeiros, tá? Vai ser bem tranquilo o vídeo, bem suave, vai dar para você entender perfeitamente. Queridos, este assunto, como os demais, não é do jeito que eu ensino, do jeito que o teólogo fulano de tal ensina, do jeito que cicrano ensina. É do jeito que a Bíblia diz. Então, vamos ver o que a Bíblia diz concernente isso. Os teólogos fazem uma farofa misturada com pimenta, meu irmão, que não é fácil não. Mas de maneira muito simples, qualquer pessoa dá para entender. Eu vou tentar passar aqui da maneira mais simples possível. Vamos lá. Por exemplo, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, o versículo 18. Diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 18. E ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrai a Páscoa com os meus discípulos. Vamos ficar na parte que nós estamos trabalhando hoje. E ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. O meu tempo está próximo. Queridos, se eu não aceito o próximo do jeito que a Bíblia diz, a palavra próximo, né? Do jeito que a Bíblia diz, então Jesus não morreu ainda. Porque aqui Jesus está falando da sua morte. Falou para os seus discípulos, ó, fala para aquele homem que nós vamos celebrar a Páscoa na casa dele lá. Porque o meu tempo, o tempo dele, né, de Jesus, estava próximo. Ou seja, próximo. Se eu não aceito o próximo, então Jesus não morreu. Mas nós, em graça, que já Deus abriu o nosso entendimento para o Evangelho, sabemos que Jesus já morreu. Não só já morreu, já consumou todas as coisas. Mas vamos lá, próximo. Inclusive isso aqui, os religiosos aceitam, esse versículo aqui, tá? Quer ver? Vamos para mais um versículo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, está escrito o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Paulo dizendo para Timóteo que o tempo da partida dele estava próximo. Agora a pergunta é, Paulo ainda está vivo? Paulo ainda não partiu, usando a linguagem que aqui está? Ei, meu irmão. Tanto eu, como você, como os religiosos, entende que Paulo já morreu. Aceitando assim esta palavra próximo. De contrapartida, porque o sistema religioso é bizarro. O sistema religioso é contra a Bíblia, meu irmão. Usa a Bíblia, mas no sentido de ser contra a própria. Usa ela, distorcendo ela, para fazer com que você não venha crer no Evangelho. É bizarro, é bizarro. Olha só para você ver. Primeira a Pedro, capítulo 4, versículo 7, escrito está. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro dirige a um público específico. Ele está dirigindo, não é a mim, não está dirigindo a você. Pedro está dirigindo a um público específico. Só lê o capítulo 1. Aí você vai ver lá, tá bom? Para quem que ele está dirigindo. E vira para aquele povo e fala assim, olha, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, para eles lá ser sóbrio, vigiar em oração. Porque o tempo já estava próximo. Só que este próximo aqui, meu irmão, o sistema religioso não aceita.
Esse próximo aqui, segundo eles, é um próximo que tem condições de ser de 10 mil anos. Já passou 2 mil anos aproximado, vai passar mais 3 mil. Daqui 5 mil anos eles vão continuar pregando isso aqui ainda. Não, tá próximo. Daqui 500 milhões de anos, vai ter um bendito religioso que vai estar falando que esse próximo ainda não tem como, meu irmão. Está escrito, olha só, e já está próximo o fim de todas as coisas. Fim de todas as coisas o quê? De todas as coisas daquele primeiro século referente à lei, o Aion, aquele sistema, aquela era mosaica, aquela dispensação, todas as coisas daquela dispensação já estava próxima de quem? Próxima de quem estava falando, que é Pedro, e próximo daquelas pessoas que Pedro direcionou para eles. Já se consumou. Não é possível um próximo de 2 mil anos, meu irmão. Olha como é simples. Nós vamos caminhando para o término e é muito interessante você prestar bem atenção mesmo nessa parte final do vídeo, porque você vai entender perfeitamente agora. Olha só para você ver. Então, primeiro, eles não aceitam este próximo. Outro próximo que eles não aceitam é o Apocalipse capítulo 1, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vou ler direto o versículo 3 para ser mais objetivo. Preste bem atenção. Você está lembrando que é Jesus enviando um anjo para falar para João falar para um público específico. Será que Jesus mentiu, o anjo mentiu, João mentiu? Porque a escrita está, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Os religiosos não aceitam este próximo, esta palavra próxima aqui, mas nós não só aceitamos como não cremos. Sabe como fica muito mais suave de entender? É só você pegar e ler o versículo 4. Eu vou ler só as partes que faz parte do tema, mas você em casa lê todo o versículo, tá bom? Olha só, quando você lê o versículo 4, João, há 7 igrejas que estão na Ásia. Você está na Ásia? Você faz parte de alguma daquelas 7 igrejas? Não, né? Você está 2 mil anos atrás ou você está no século 21, 2023? Tinha um público. Então, João vai dizer para aquele público, para 7 igrejas que estão na Ásia, vai dizer para elas o seguinte: o tempo está próximo. Próximo de João e próximo deles. Aí o versículo 11, só para confirmar isso que eu estou dizendo. Que dizia, o que vês, escreve num livro e envias à igreja que está em Caeté, Minas Gerais, no ano 2023. Não é, meu irmão? João, faz o seguinte, o que vês, escreve num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia. O nome das cidades estão aí. Então, meu irmão, vem para mim aqui, escute só. Não tem como você pegar este próximo e jogar ele para 2 mil anos. Aí as pessoas pegam e falam assim, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não tem nada a ver isso. O tempo de Deus, sim, mas este tempo aqui é o tempo do homem. É Deus falando para o homem no tempo dele. Porque Deus não estava mentindo e nem sacaneando com a vida daquelas pessoas. Não, meu irmão. Jesus está dizendo claramente, João, diz para eles que o tempo está próximo. Aí já pensou eles recebendo como se fosse hoje no sistema religioso? Está próximo, mas é no tempo de Deus, né? Vão vivendo, porque é daqui uns 50 mil anos. Meu irmão, para com isso. É o tempo do homem, é o tempo do ser humano na terra. Está próximo. E o fim foi quando? Foi no ano 70. Tudo que faz parte daquele sistema mosaico terminou no ano 70. Chegou ao fim. O fim está próximo. Olha só
meus queridos? Porque aqui o Apocalipse 1:3, o tempo está próximo, é próximo. Agora, para concluir, eu vou resumir da seguinte maneira. Então, como entender o próximo bíblico? O próximo bíblico, quando você lê Mateus 24, versículo 34, não precisava ser Mateus, eu vou falar porque é mais popular, mas pode ser Lucas 21, 32, mas vamos ficar com Mateus, que é mais popular. Mateus 24, 34 diz o seguinte, deixa eu ler aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quando você pega este versículo, que Jesus está falando que não passaria aquela geração sem que todas coisas acontecessem, todas aquelas coisas, todas o quê? Destruição do templo, grande tribulação, pregação do evangelho em todo mundo, volta de Jesus, tudo, Jesus que falou, que aconteceria naquela geração. Então um próximo bíblico é um próximo, em que sentido? É um próximo que vai acontecer amanhã? Não necessariamente, pode ser. Mas quando a Bíblia fala próximo, para eles significava o seguinte, que aquilo iria acontecer em um tempo que eles ainda estariam vivos. Ou seja, aconteceria um tempo em que eles poderiam estar vivos no sentido, o homem, vamos imaginar que o homem vivia até uns 120 anos. Vamos colocar isso aí. Ou seja, a pessoa já estava com 50 anos. Ele sabia que estava próximo e que dentro daquele período de vida que ele poderia atingir, aquilo iria acontecer. Iria acontecer. Dentro da geração. O próximo bíblico é algo que aconteceria dentro de uma geração. Não é fora da geração. Então o próximo bíblico poderia acontecer com 5 dias, como também com 10 anos. Mas não depois de 100 anos. Tá entendendo? Uma geração, vamos colocar aí 40 anos. Eu sempre gosto de colocar uma geração abaixo de 100 anos. Para não errar. Porque uma geração pode ser 40, pode ser 70, dentro de algum contexto vai até 100, vamos dizer assim. Mas é mais razoável entender uma geração de 40 anos. Mas... então, o próximo, quando você pega o que Jesus falou em Mateus 24, versículo 34, com os versículos que nós lemos, nós chegamos à seguinte conclusão. Quando a Bíblia fala próximo, significa dizer que aquilo iria acontecer no tempo de quem estava falando e de quem estava ouvindo, dentro de uma geração. Jamais o próximo poderia exceder 100 anos. Depois de 100 anos, já não era próximo mais, mas era considerado o próximo quando aconteceria dentro de uma geração. Simples, simples, simples. Porque Jesus falou que todas aquelas coisas iriam acontecer naquela geração. Se iria acontecer naquela geração e a Bíblia vai dizendo que estava próximo, ou seja, o próximo bíblico é algo que acontece dentro de uma geração. Muito simples, mas isso sem o véu religioso. Quando você se liberta da religião, você vive Cristo. Você respira os ares do reino de Deus. Aqui está o meu abraço. Fui e muito obrigado.